Bom dia. Esta semana o Planeta Azul parte à descoberta dos tesouros do interior da Ilha da Madeira, onde existe uma floresta anterior à própria descoberta da ilha. A floresta Laurisilva é considerada hoje em dia Património Mundial da Unesco. Já passou um mau bocado, mas graças ao apoio de fundos comunitários está a recuperar-se espécies que já estavam em vias de extinção. É de manhã bem cedo e o nevoeiro começa a abraçar a montanha. Antes de nós, houve quem já se tivesse levantado. Dizem que o primeiro pássaro apanha a minhoca, mas estes tentilhões preferem esperar pelos turistas que mais tarde lhes trazem comida. À medida que o seu som faz eco nos precipícios, o olhar revela-nos a mais antiga floresta do arquipélago da Madeira, há 2 anos declarada Património Mundial da Humanidade. Isto aqui é a vereda, é uma levada, que é a levada da Serra do Faial, é uma levada com 250 anos. Foi feita para irrigar a zona leste do Funchal e estamos aqui no Mirador dos Balcões. Isto aqui é um sítio estacional, estamos no centro da Ilha da Madeira, na origem da levada do Faial, que é uma levada imensa. E podemos aqui ver o Pico do Arieiro, a 1110 metros de altitude, mais abaixo o Pico do Gado, o Pico das Torres e por trás de nós o Pico Ruivo de Santana, que é o teto da ilha. Esta zona tem uma importância extrema, muito grande sobre o aspecto da conservação. O Governo Regional tem vindo a adquirir aqui vastas áreas, quer de montanha, quer de floresta, que podemos aqui ver a cotas inferiores, que é a tal floresta Laurisilva, a floresta originária da Ilha da Madeira, que é Património Mundial da Unesco desde 1999. Para chegar ao interior da floresta há que primeiro sofrer um pouco com a dureza do caminho, mas o nosso guia, o diretor do parque, garante que a visita não nos vai desiludir. É que este espaço tem uma variedade de fauna e flora invulgar. Na Laurisilva vivem ainda hoje espécies idênticas às que existiram há milhões de anos, pouco antes das glaciações as terem destruído na Europa e no norte de África. Plantas como o gerânio são fáceis de encontrar, árvores como o loureiro, o vinhático e o barbusano, da família das lauráceas, deram o nome à própria floresta. Outras constituem verdadeiros monumentos naturais, como este til, que tem provavelmente mais de 1000 anos. Esta vegetação tem um papel fundamental no equilíbrio hídrico da Ilha da Madeira, porque esta floresta tem a particularidade de produzir água, é uma floresta produtora de água. E produz água particularmente a partir da precipitação de contacto, que é um fenómeno que ocorre quando a floresta está frequentemente envolta por nevoeiros. A condensação das nuvens nas plantas produz água que acaba por chegar ao solo. Desde que João Gonçalves Zarco descobriu a ilha, que o homem recorre às nascentes da floresta Laurisilva e hoje continua a fazê-lo. Prova disso é que as levadas feitas há centenas de anos ainda funcionam. A umidade do meio e as temperaturas amenas não agradam só às plantas. Propiciam a existência de várias espécies de animais que os cientistas não encontram noutras partes do mundo. As aranhas são disso um bom exemplo. Esta é a viúva negra. É uma aranha da mesma família da viúva negra. O nome científico é Teotana nobilis e a sua picada é bastante perigosa, tem um veneno neurotóxico e pode até causar a morte a um ser humano. É fácil de encontrar aqui na ilha? Aqui nas zonas de Laurisilva é bastante frequente esta aranha. Ainda no ramo dos invertebrados conseguimos encontrar este caracol, também exclusivo desta floresta. Até parece mais rápido do que os que há no continente.
Depois de um mau bocado, a Laurisilva começa hoje a respirar de alívio, ganhando terreno às espécies exóticas sucessivamente importadas pelo homem. Para tal, beneficia atualmente de programas de intervenção apoiados pela União Europeia. O mocano, por exemplo, uma das árvores características da floresta Laurisilva, está a ser reproduzido em cativeiro com o objetivo de propagar a espécie em maior quantidade. No Laboratório de Biologia do Jardim Botânico da Madeira, criam-se estas plantas em tubos de ensaio através do método de reprodução in vitro. Esta fase consiste em retirar o embrião, que é uma planta pequenina, que é a planta pequenina que existe dentro da semente, e para retirar o embrião temos que retirar, digamos assim, a casca da semente, entre aspas, a casca. Após retirarmos a casca que está a cobrir o embrião, com a ajuda de um bisturi, nós retiramos o embrião e colocamos in vitro. Inoculamos o embrião in vitro para crescimento do embrião. Após retirarmos o embrião, vamos inoculá-lo in vitro. Em tubo de ensaio, aqui dentro tem uma substância nutritiva que vai contribuir para o crescimento do embrião. Apesar dos cuidados e das centenas de embriões que aqui são fertilizados, é ainda baixa a taxa de sucesso. Por isso, sempre que possível, os cientistas preferem recorrer ao método tradicional, ou seja, à recolha de sementes. Milhares de espécies estão assim conservadas, mas as mais raras, cerca de 300, ficam no congelador. Outro tipo de coleção está conservada a menos 20 graus centígrados, numa marca congeladora, em que as plantas, tais como na da coleção conservada à temperatura ambiente, encontram-se devidamente etiquetadas, identificadas. Temos cerca de 300 espécies indígenas e, na sua maioria, endémicas, conservadas também a menos 20 graus centígrados. Esta conservação permite manter, de uma forma geral, um potencial germinativo durante cerca de 50 anos. Deste modo, em caso de acidente ecológico, será possível reintroduzir as espécies na natureza. Uma das espécies do projeto e que está a ser alvo de estudo é o Aicryon domoso, que é possivelmente a espécie mais rara no âmbito daquelas que estão a ser estudadas. É um endemismo madeirense, portanto, no mundo inteiro só existe uma população na Ilha da Madeira. Essa população fica na vertente sul da ilha e é uma população que tem cerca de 2.000 indivíduos. O conhecimento científico tem ajudado a evitar verdadeiros atentados ambientais. Não fossem os biólogos, e esta planta única no mundo teria sido engolida pela construção civil. O estudo da natureza é fundamental para a sua preservação e a ele se deve em grande parte a sobrevivência de algumas espécies praticamente extintas. Uma das mais raras é a freira da Madeira, uma ave marinha que habita as montanhas do interior da ilha, próximo do Pico do Arieiro. Escusado será dizer que aqui só se anda a pé e os trajetos não são assim tão curtos. Estamos neste momento a caminhar em direção ao Pico Ruivo, uma caminhada de cerca de 2 km. Vamos acompanhar aqui os vigilantes da natureza no trabalho de conservação da freira. Filipe, João Paulo e Adília fazem parte do grupo ligado à preservação da espécie, que é considerada extremamente rara e chegou mesmo a ser dada como extinta. Para o Filipe, este é um trabalho empolgante, só aconselhável a quem não tem medo das alturas. Descer ravinas faz parte do seu dia-a-dia para montar armadilhas que eliminem os predadores da freira, os ratos e os gatos selvagens.
Este é chama-se uma gatoeira, serve para apanhar gatos que são gatos selvagens, que são abandonados pelas pessoas e que, como são abandonados, vão subindo até cá acima à procura de comida. E por isso mesmo eles tornam-se selvagens porque vão se habituando. Aqui em cima, à zona, com a falta de alimentos, eles atacam tudo. Estes predadores passaram agora a ser as presas dos vigilantes da natureza num verdadeiro jogo do gato e do rato. Isto é só por uma questão de segurança, como nós vamos trabalhar em baixo. Isto é areião, para ninguém aprender a voar, por isso convém nó doido certinho. Pronto, agora nós estamos preparados para descer. A freira faz o seu ninho em locais de difícil acesso, por isso, para levar os cubos de veneno que irão alimentar os ratos, é preciso uma boa dose de coragem e técnica de montanismo. E pego no carro. Isso acorda durante a descida. Todo o cuidado é pouco e, apesar da experiência, aqui não se pode confiar na sorte. Eu vou descer ali até a minha zona de... Pronto. A partir daqui é a zona onde eu vou descer. Este foi uma corda de segurança, uma amarração de segurança e a amarração própria para descer até a área onde vai-se efetuar o trabalho é a partir daqui. Para chegar às ratoeiras colocadas próximo dos ninhos, os vigilantes utilizam o rapel, ou seja, a descida por corda. Chega a parecer fácil, mas convém não esquecer que têm a vida presa por um fio. Esta é a única forma de se poder ver um dos pássaros marinhos que habitam numa espécie de toca. O ninho está geralmente muito bem dissimulado pela vegetação e chega a ter 2 metros de profundidade. Aqui está a entrada do ninho. Podemos verificar que na entrada do ninho nós sabemos se está alguém ou não, se está atividade, porque o ninho fica limpo. Como podemos ver, a entrada do ninho está limpa de mato. Da freira, que pode atingir cerca de 30 cm de comprimento, pouco mais se conhece do que o seu hábito de nidificar na Ilha da Madeira. Frank Zino, ornitólogo, foi uma das poucas pessoas a ter contacto direto com a ave. Sabe-se que em fins de fevereiro, princípios de março, elas regressam aqui à área, nidificam, captura em junho, meados de maio até meados de junho. O juvenil sai do ovo em fins de julho, princípio de agosto, e a seguir é abandonado no ninho, como muitas das aves marinhas e assim, os pais vão para o mar, e eu penso que nessa altura devem andar aqui perto da ilha, e os juvenis saem da Madeira lá para as primeiras 2 semanas de outubro. Filipe e João Paulo já chegaram ao seu destino e encarregam-se agora de colocar nas caixas os cubos para apanhar os ratos. Vão tomando notas da quantidade de veneno comido para que mais tarde se possa ter uma ideia aproximada da eficácia da operação. Ver em que estado é que estão e fica ponderado para não entrar em contacto com Esta é uma tarefa exigente, não pela dificuldade de abastecer as caixas, antes por causa do frio, do nevoeiro e da neve no inverno e, acima de tudo, porque depois do trabalho têm que contrariar as leis da gravidade. Também o trabalho que a gente faz é porreiro porque estamos a trabalhar para que uma espécie que só existe cá na Madeira não existe mais parte nenhuma do mundo. É gratificante estar a trabalhar para manter a colónia viva. Só por isso já vale. Só por isso já vale o esforço. Estar aqui ponderado tipo Homem-Aranha. Para que a freira possa viver mais, se Deus quiser, para sempre.
Para o controle dos ratos, começamos a usar como já foi mostrado, umas caixas de veneno que estão dispersas. Hoje em dia, claro, ao longo do tempo foram aumentando o seu número. Hoje em dia temos à volta de 50 na zona circundante, portanto toda uma zona que é vistoriada semanalmente, todo o veneno colocado aí. E nas mangas, portanto mangas, entendemos como manga a zona que é necessário o acesso ser feito por cordas e não é fácil lá chegar. É vistoriada quinzenalmente com à volta de 15 caixas de veneno. Gatoeiras. Para o controle dos gatos, também temos aí à volta de 17 a 20 gatoeiras também na zona circundante à área de nidificação. Mas, para além de tudo isto, e como já fui explicado um bocado, ainda queremos, e este projeto vem dar agora, talvez consigamos, e vamos conseguir de certeza, que é adquirir estes terrenos aqui circundantes, porque como são de privados, há gado aqui. E talvez do pior que possa acontecer aqui é a existência desse gado, que até aqui foi um bocado descurado. É porque esse gado toda a vegetação morre, é tudo degradado e não há possibilidade desta zona ser regenerada. Então, se conseguirmos adquirir o terreno, logicamente que o gado será retirado e então após isso será feita toda uma monitorização de flora e fauna existente. Desta vez, apesar do esforço, não foi possível encontrar nenhuma ave. A freira só regressa ao ninho à noite, durante o dia encontra-se ao largo, à pesca no Oceano Atlântico. Debaixo de água há muitas outras espécies que se encontravam ameaçadas e hoje começam lentamente a recuperar. O homem, que ainda hoje é o seu principal inimigo, tornou-se simultaneamente seu defensor. Foi junto ao Funchal que se fez em 1986 o primeiro espaço subaquático protegido do país, a Reserva Natural do Garajal. Ao todo, 376 hectares a solicitar um mergulho às profundezas. A chuva que caía forte não foi suficiente para desmobilizar a equipa do Planeta Azul. Bem vistas as coisas, a ação iria passar sempre dentro de água e molhados já nós estávamos. Chegámos então à reserva do Garajal, vamos ver se com um bocado de sorte damos início ao mergulho e encontramos algumas das espécies protegidas. Com uma temperatura de 22 graus e águas tão cristalinas que pareciam as do oceanário, começámos a pensar que poderíamos ficar ali o dia todo. Diz-se que a sorte protege os audazes e, num único mergulho, cedo nos apercebemos de que ela estava connosco. Afinal, há mais de 3 anos que não se punha à vista em cima do badejo amarelo um peixe extravagante que ocasionalmente se aproxima das águas do Garajal. Não foi preciso procurar muito para que se encontrasse rapidamente outra das espécies protegidas, a mais conhecida por estas bandas. O mero, um peixe de grande corpulência, é tão manso que podia ser um animal doméstico e, embora menos exótico, rivaliza em simpatia com o badejo amarelo. Gosta de mergulhadores e não tem qualquer problema em posar para as objetivas. Um mero
um exemplo da diversidade que se pode encontrar nesta reserva. O ex-libris da reserva é um mero, portanto, devido à sua aproximação e à facilidade que há do contacto com o mergulhador, é sempre o mais procurado. Depois, entretanto, aparecem os lírios, tudo o que são serranídeos, portanto, peixes de passagem, que se concentram devido ali à zona que tem bastante peixe miúdo. Os sargos, os badejos, inclusive, portanto, aparece neste momento o badejo amarelo, que durante anos andou desaparecido, e volta novamente a aparecer, possivelmente um outro animal, também portanto, com essa característica. Jamantas, sargos, moreias, tudo um pouco. As condições excepcionais para o mergulho amador têm transformado a pouco e pouco este espaço num cartaz turístico da região. Mas neste mergulho, para além do lazer, também há trabalho. As fotografias servem para documentar o inventário das espécies que aqui são acompanhadas permanentemente. É que, apesar de esta se tratar de uma zona protegida, à superfície continua a haver ameaças, como a construção civil. O caixote do lixo maior que nós temos no mundo é o mar, e é muito mais fácil deitar a terra na ribeira quando se faz uma construção, depois vem a chuva, arrasta, vem para aqui para baixo, acaba por matar tudo o que é posturas, portanto os ovos, todos os animais que vivem aqui neste ecossistema, portanto desequilibram o ecossistema e é prejudicial, ao fim e ao cabo, para o turismo. Portanto, faz uma certa confusão como é que uma terra de turismo como esta, em que se vive do mar e muitas das vezes a água está castanha, mas hoje em dia, como já disse, portanto, começa-se a haver um certo cuidado com isso, portanto, e já há muito menos terra no mar. Como se isso não bastasse, um pouco mais adiante, ainda bem dentro da área de reserva, outro atentado ambiental. Ainda são visíveis os restos de casas clandestinas que existiam até há bem pouco tempo na praia do Garajal. As pessoas começaram a construir, portanto, não houve nenhuma oposição em relação a estas construções e portanto, foi aumentando cada vez mais a afluência dessas construções aqui nesta zona. E em princípio, depois da criação da reserva, foi sensibilizado, ou seja, as pessoas começaram a ficar mais sensibilizadas em relação à reserva e o governo, por sua vez, achou por bem retirar estas habitações aqui desta zona do Garajal, portanto, da praia do Garajal. Tivemos de terminar a entrevista porque os vigilantes iam entrar em ação. Dentro da reserva, acabava de entrar um grupo de turistas alegremente à pesca em flagrante delito. Sorry, move this. Take off this one. You can't fish? Outside, because this is a wind reserve, you know? Oh. This is a natural park. You can fish in this area, okay? Just outside. Ao aviso dos vigilantes, os turistas respondem que desconheciam tratar-se de uma área protegida. E desta vez, os guardas deixam-nos seguir viagem. Na proteção da natureza, o trabalho nunca acaba e leva a que se acredite que talvez ainda se consiga mudar a relação do homem com o meio ambiente. Quem sabe se afinal ainda é possível que a nossa espécie possa viver integrada num planeta mais azul. No próximo domingo, o Planeta Azul parte à descoberta de outros tesouros naturais. Até lá, boa tarde, até para a semana.